O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes esta parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje, no último sábado da 30ª semana, aliás, o único que tem também, né? O sábado, toda semana só tem um sábado. Então, o 30º sábado comum, celebrando esta liturgia e também sábado, dia dedicado à Virgem Maria, nos é apresentada uma virtude que é indispensável para quem quer ser santo, a virtude da humildade. Aliás, desculpa o padre ser franco, alguém precisa ser, né? Alguém precisa falar a verdade. No mundo, às vezes, tão marcado pela mentira, pela fake news e por injustiça. Nós queremos viver uma carcaça de humildade para sermos também grandes. E não estamos dispostos a ser humildes de verdade. Digo que a santidade é o pré-requisito indispensável para ser santo, porque a santidade não é um caminho de elevação. A gente não vira santo quando a gente se torna o melhor de nós. A gente é santo por graça de Deus. E a graça sobrepõe a nossa miséria. A graça sobrepõe a nossa fragilidade. E é a graça que nos eleva. E aí olhem para aquela que é cheia de graça. Que é karitomenen em grego. A agraciada por completo, a Virgem Maria. Todo sábado na igreja é dia de voltar o nosso olhar para Nossa Senhora, e hoje ainda mais com esta liturgia. Maria é cheia de graça porque ela se fez a menor. Ela tinha o seu coração simplesmente voltado para Deus, e isso era o bastante. Por isso ela foi agraciada, elevada, coroada com a santidade, coroada de glória e adornada de beleza, porque soube viver de fato, não uma aparência de humildade, mas a humildade como ela é. Hoje, ecoa no meu coração, desde o horário que tive contato com a liturgia de hoje, a famosa frase de Santa Teresinha: eu, na igreja, quero o último lugar, porque ninguém briga por ele. E de fato, eu já vi gente brigando na igreja por tanta bobagem, por tanta picuinha, para aparecer, para ser visto, para ter o território marcado, mas eu nunca vi ninguém brigando para sentar no último banco. Nunca vi ninguém brigando para varrer o chão. Nunca vi ninguém brigando para acolher as pessoas. Já vi gente brigando para ler, para ser ministro da Eucaristia, para ser grande, para aparecer. Isso aí tem com sobra. Mas a frase de Santa Teresinha precisa ser mais trabalhada por nós. Olha o que Jesus nos conta. Vamos por partes. Vamos por Evangelho. O Evangelho é continuidade do Evangelho que nós ouvimos ontem, da cura do hidrópico, do rapaz que era inchado.
O Evangelho de Lucas faz uma contraposição. Ontem, Jesus era observado. Lembram? Ele foi convidado para um banquete na casa dos fariseus e todo mundo estava observando para ver se ele ia curar o rapaz ou não. Depois de ter puxado a orelha dos fariseus e curado o rapaz, agora é o contrário. Jesus começa a observá-los. E o que Jesus percebe? Que os convidados chegavam e todos queriam ser aqueles que sentavam-se mais próximo do dono da casa. Porque na cultura judaica, as pessoas mais importantes se assentavam próximo à cabeceira do dono da casa. Então tinha uma disputa, chegavam quem queria sentar lá naquele lugar. E aí Jesus conta a parábola que está precisando voltar a ser vivida por nós, da festa do casamento. E eu vou adaptar a parábola de Jesus para a festa dos nossos casamentos, para a celebração dos nossos casamentos. Imagina se chega alguém, porque foi convidado para a festa, e quer sentar no primeiro banco próximo ao altar. Evidentemente que o moço do cerimonial, a moça do cerimonial vai chegar assim, por gentileza, você poderia ocupar outro lugar? Porque esse lugar é dedicado ao pai da noiva. Às vezes, meus irmãos e irmãs, a gente não entende bem o que essa parábola quer nos dizer. Claro que a gente precisa colocar literalmente isso em prática, para a gente não ser inconveniente. Mas aqui Jesus está querendo nos mostrar algo muito maior. O cristão sabe qual que é o lugar dele. Não é um lugar de destaque. Não é um lugar de honraria. Não é um lugar de pompa. Não é um lugar de discrição. O lugar do cristão é o lugar que a gente pode ser trocado a qualquer momento. E isso dói lá no nosso coração, porque nós temos um orgulho muito grande e às vezes um orgulho ferido. O nosso ego nos infla. Lembram? Estamos dentro da passagem do contexto da cura do rapaz inchado. E o que nos incha de vez em quando é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o querer parecer aquilo que não somos, o querer ser grande, o querer ter honra, né? Quem é que não gosta de ser prestigiado? Quem é que não gosta de receber elogio? Mas como eu ouvi um padre dizendo hoje, não se esqueçam, elogio a gente não conquista, elogio a gente ganha. E tem hora que tem gente que faz de tudo para ser elogiado. Porque quer ter o coração inflado, né? Quer, olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou sábio, como eu sou inteligente, como eu trabalho bem, como eu faço aquilo outro. O último lugar é o lugar do esquecimento. É o lugar que ninguém está aí para ele. Veja bem, é por isso que Jesus conta uma outra parábola e diz: quando vocês fizerem tudo o que tiverem feito, batei no peito e dizei, somos servos inúteis. Fizemos somente o que precisava ser feito. Inútil não é sem valor. Inútil significa, sou servo trocável. O que eu faço, qualquer um outro faz. E aí nós precisamos viver o combate para viver a santidade. Deus não nos criou para ser qualquer coisa no mundo. Deus nos criou para sermos grandes santos. Grandes santos que movem a sociedade, que moldam o caráter deste mundo pela força do amor. Mas a grandeza da santidade se dá na humildade. E o primeiro passo para viver a humildade é ter consciência de quem eu sou. É triste quando às vezes a gente confunde aquilo que fazemos com aquilo que somos. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Não tem um que é melhor do que o outro. Como a Yara cantou agora há pouco no Salmo, o Senhor não rejeita o seu povo. Ninguém é rejeitado por Deus. E esta consciência de quem eu sou faz também com que eu tome consciência do lugar onde eu estou. Porque às vezes há cargos que exigem de nós funções e posições de destaque. Como, por exemplo, agora, a função que a mim é atribuída pela igreja, pela sagrada ordenação, faz evidentemente que todos os olhos e todas as câmeras deste lugar estejam voltadas para mim. Mas o centro da atenção não é o Felipe.
E se a gente não consegue discernir isso, a gente começa a viver uma doença espiritual muito grande, que é a vaidade, o orgulho. E quantas vezes a gente se perde nisso? Quantas pessoas, até bem intencionadas, se perderam nisso? Quantos padres que se perdem nisso, porque acham que ele é o centro da missa, que está todo mundo olhando é para ele. Ô iludido! Quando olham para nós, não estão querendo ver o Felipe, o Samuel, o Wagner, estão querendo ver Cristo, independente de quem seja aqui. Por isso até a liturgia é sábia. Os paramentos nos mostram isso, que é para despersonalizar-nos. Não está em xeque aqui o gosto pessoal do Felipe Carvalho de Macedo. Eu não escolho nem a cor que eu vou usar. É a igreja quem escolhe, é a igreja quem pede, porque o padre é o que menos interessa na liturgia. Mas, nesse momento, eu tenho um certo destaque. E aí que está, quando a gente toma consciência de quem nós somos, a gente consegue transitar do primeiro ao último lugar com leveza. Como eu vi ontem, a Odília, uma psicóloga nossa, colocou no status, e tem tudo a ver com o evangelho de hoje. Muita gente se preocupa em perder peso, mas quase ninguém se preocupa em ser leve. Está faltando leveza na nossa vida. Está faltando esta leveza interior da gente saber circular em ambientes, em locais, e da classe rica até os mais pobres, e saber lidar com leveza, com elegância, com simplicidade, sem ficar ofendido, porque agora eu que tinha que estar no primeiro banco, mas o fulano chegou. Jesus nos lembra uma coisa: no mundo tem pessoas mais importantes do que nós. E a gente tem uma síndrome tão grande de achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo, né? Que nós somos o centro do mundo, que as pessoas têm que nos agradar, que todo mundo tem que me elogiar, que todo mundo tem que fazer o que eu quero. O santo, aquele que quer ser cheio da graça de Deus, vive a santa humildade. A humildade não é aquele sentimento de, coitadinho dele, olha quão pequenininho que ele é. Olha, não tem valor nenhum, tadinho, não. Isso é dó. A humildade, como diz Santa Teresa de Ávila, está na verdade. Se eu quero ser humilde, primeira coisa eu preciso olhar para mim mesmo e ver quem eu sou. Quais são as minhas virtudes? Quais são as minhas fraquezas? O que eu tenho de bom? E o que eu faço de não tão bom? E quem eu sou faz com que eu seja amado por Deus. Deus, vou falar de mim, e aí vocês peguem a referência. Deus não me ama porque eu sou padre. Pelo contrário, ser padre não vai fazer diferença nenhuma diante de Deus. Deus me ama porque eu sou o Felipe. Deus te ama porque você é quem você é. E não pelo lugar que você ocupa na sociedade, pelo cargo que você tem, pelo dinheiro que você tem na conta bancária ou pelo carro que você comprou. Deus te ama não por aquilo que você faz para Ele. Aí está, a gente joga para Deus o amor nosso. O nosso amor é que é um amor interesseiro. Quem mais te adula é a pessoa que você mais gosta. Quem mais puxa o seu saco, me desculpe a franqueza, tem de ser a pessoa que você dá mais atenção. Mas Deus não é assim. Deus nos ama, a gente trabalhando para Ele ou não trabalhando para Ele. A gente fazendo algo de bom, a gente não fazendo algo de bom. E essa consciência é importante na humildade, porque ela tira de nós todo e qualquer aspecto de vaidade, de querer ensoberbecer-se, tornar-se grande por causa daquilo que a mim foi confiado. Se eu faço algo de bom, não é porque eu sou melhor do que os outros, é porque Deus quer que eu me santifique naquilo de bom que eu faço. Se hoje eu não estou mais naquele lugar que eu tanto queria estar, eu preciso entender isso com a humildade e com a leveza, para estar no lugar onde eu estou. Senão a gente começa a se tornar aquelas pessoas antipáticas, que vê, e até me desculpe um exemplo, tem gente que é assim, né? Por que você não me convidou para a festa da sua filha, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo? Porque eu não quis. Simples assim.
O mundo não gira em torno de nós. E há pessoas, há circunstâncias, e há outras pessoas que ocupam lugares que, se eu não ocupo, não vai fazer minimamente a diferença na minha vida e nem na vida do outro. É isso que Jesus ensina. E aqui está: se a gente se orgulha, a chance da gente perder o céu é muito grande. O pecado de Satanás foi querer ocupar um lugar que não era dele. Satanás, como criatura, Lúcifer, foi se envaidecendo porque cantava muito bem. Por isso que ministério de música é um problema na igreja, tem hora, viu? Aos músicos que estão me ouvindo, cuidado. Cuidado, porque Satanás nos tenta. Também sou músico, eu vim dessa formação. Satanás nos tenta justamente aí porque é a área dele. Ele era responsável pela música no céu. Ele era um músico muito bom, era muito formoso. Então começou a se envaidecer. Uai, por que eu não sou Deus? Eu é que tinha que estar no lugar de Deus. E foi expulso do céu porque quis usurpar o trono de Deus. Sendo pequeno, quis ser grande. Vejam o caminho. Toda vez que a gente quer um caminho de ascensão, a gente vai na contramão da nossa fé. Porque, como eu disse, a grandeza da santidade não é meritória, não é pelos méritos. Agora vejam outro exemplo. Filipenses 2, até ensaiávamos isso agora para as vésperas que vamos rezar aqui no santuário no dia 2. Filipenses 2, Jesus Cristo sendo Deus, o que ele fez? Ele esvaziou-se, ele abaixou. Sendo Deus, se fez homem. E sendo homem, foi mais baixo ainda, foi onde ninguém queria ir, para a cruz. O caminho da santidade é o caminho do esvaziamento. Por isso Jesus diz: quem se eleva, quem está aí na onda do Lúcifer, que quanto mais é bom, mais quer ser melhor, só para ser visto, para ser aplaudido, quem se eleva vai se estribunchar. Mas aquele que está lá embaixo, e não se preocupa em descer ainda mais para chegar nos corações, esse vai ser elevado. Por isso que eu disse que hoje brilha diante dos nossos olhos a figura da Virgem Maria. Maria nunca quis ser grande. Maria nunca quis ocupar o primeiro lugar. Aliás, Maria é de uma descrição tão grande que até na Bíblia ela desaparece com muita facilidade. Por isso ela é exaltada sobre os anjos. Porque ela, sendo aquilo que ela teve a coragem de colocar toda a sua vida a serviço de Deus. A santidade, meus irmãos, não é uma forçação de barra para parecer aquilo que não somos. A santidade é acolher esse convite do anfitrião. Vem para mais perto. Quem é capaz de sentar lá no último lugar é capaz de receber de Deus esse convite. Vem para mais perto. E é por isso que Teresinha descobriu isso. Deus começa a olhar pelos últimos. Por isso ela queria o último lugar. Que hoje nós possamos pedir a Deus o dom da santa humildade. Para ter, primeiro, uma consciência clara de nós mesmos, sem os atributos que às vezes nós queremos dar para nós. E para que, tendo essa consciência clara de que nós somos, nós possamos fazer aquilo que nos é pedido. Desde lavar um copo, até, fazer um discurso para as nações, mas fazê-lo com amor. Porque o que vai nos salvar não é estar sentado no primeiro ou no último lugar. Não é ser visto ou ser aparentado bom na fita. O que vai nos salvar é a nossa humildade de ser aquilo que somos, abandonados no coração misericordioso de Deus. De sermos como Maria, apenas servos do Senhor. Termino e não posso deixar de dizer isso. Hoje em dia, na igreja, está faltando pessoas como Nossa Senhora, que querem ser somente servos, e servos por amor. Gente que não está preocupado se o trabalho dele vai ser visto, se vai ser elogiado. Aliás, é um outro grande defeito, é um grande problema que nos impede de chegar à santidade. O desejo do reconhecimento.
quando a gente faz para ser reconhecido. E a gente vê isso, às vezes, até nos nossos jantares de família, né? Quando a mãe prepara lá a melhor comida e ela, no fundo, ela está só esperando um muito obrigado. E quem disse que nós teremos esse reconhecimento? Nós, cristãos, não esperamos o reconhecimento nem mesmo do nosso pai e da nossa mãe, nem mesmo da esposa ou do marido, nem sequer do filho. Porque nós fazemos, não é para ser visto, não é para ser elogiado, não é para falar assim, olha que bonito que ficou a sua lasanha, que bonito que ficou esse arranjo que você fez. Nós fazemos isso é porque nós amamos. E o amor não espera nada em troca. O amor é gratuito. E só consegue amar quem se faz humilde. Só consegue amar quem se abaixa. E isso não é bobagem. Este é o único segredo de ser grande de fato. Porque grande não é quem ocupa os primeiros lugares. Grandes é aqueles que sabem o seu lugar no mundo. Ser luz, ser sal, ser tempero do céu. Lembremos-nos de Madre Teresa de Calcutá, que virou santa porque soube escolher os últimos lugares. Soube estar junto daqueles que ninguém queriam nada e que aos olhos do mundo nem eram contados como gente. Lembremos-nos de, vamos pegar um oposto, né? São João Paulo II, que se tornou santo não porque foi papa, não porque tinha o governo da igreja e o respeito de todos os países do mundo. Se tornou santo porque soube ser humilde, soube amar. E aí está. A humildade faz com que a gente saiba ser desde seminarista a papa. Estou usando aqui do exemplo nosso. Da ralé ao mais alto, para falar para você, quem é humilde sabe amar. Seja no alto, no ápice da sua vida, seja no mais baixo. Pode ser que Deus esteja permitindo hoje que muitas pessoas te passem a rasteira para você aprender de novo a ser sinal do amor cá embaixo, cá na poeira, para quando estiver lá no alto, não se esquecer que não é o lugar que nos salva, mas é o nosso coração conformado ao coração de Deus. Se quisermos ser santos, não queiramos ser grandes. Pelo contrário, tenhamos a coragem de assumir a nossa pequenez, mas fazer da nossa pequenez uma oferta de amor, para que o amor, que é o próprio Deus, nos eleve nos seus braços até o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por isso, com humildade, mas também com muita confiança, fiquemos de pé e apresentemos